Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos conversar um pouquinho sobre sistema BO e o fator RH. Por que iremos estudar sistema BO e fator RH? Porque, pessoal, os conceitos relacionados com esse sistema ABO e com o fator RH, eles são fundamentais para que vocês possam compreender o processo de tipagem sanguínea e também para que possam compreender por que é que acontecem as reações transfusionais, por exemplo. Primeiramente, a gente precisa conhecer qual é a composição da membrana plasmática das hemácias, né, para que possamos entender melhor esse sistema ABO e o fator RH. Na membrana plasmática das hemácias existem, né, proteínas, lipídios e carboidratos. As proteínas e os lipídios, eles vão ser elementos ali que vão estar no meio interno da membrana e por entre, né, a membrana plasmática e até na parte externa. Enquanto os carboidratos, eles vão estar presentes na parte extracelular da bicamada lipídica. E esses carboidratos são importantes, né, a gente saber que esses carboidratos ficam na parte externa da membrana plasmática dos eritrócitos, porque são esses carboidratos que vão ali dar origem aos antígenos do sistema ABO. Falando, então, desse sistema, né, o sistema ABO, ele é o mais importante e mais conhecido sistema de grupos sanguíneos, tá? O sistema ABO, ele compreende os antígenos A, B e O, que vão ser responsáveis por gerar os diferentes tipos sanguíneos, tipo A, B e O. Esses grupos sanguíneos, eles foram, esse sistema BO, né, que forma aí, por consequência, que dá origem aos grupos sanguíneos, ele foi descoberto lá em torno de 1900 pelo médico austríaco Karl Landerstein. E ele descobriu isso quando ele percebeu que se a gente pegasse sangue de pessoas diferentes e misturassem, em algumas situações não acontecia nada, né? Enquanto em outras situações essa mistura de sangues de pessoas diferentes fazia com que acontecesse fazia com que houvesse a formação de coágulos ali, algo parecido com coágulos quando misturavam alguns tipos de sangue de pessoas diferentes. A partir daí, então, ele começou a estudar, né? E descobriu-se, então, que essa formação de coágulos aí, quando misturava-se o sangue de algumas pessoas diferentes, acontecia porque existiam diferentes grupos sanguíneos, né? O grupo A, B e O, respectivamente pela presença dos antígenos A e B ou a ausência dos antígenos A e B no caso do sangue O, né? Mais tarde, além desses grupos sanguíneos A, B e O, eles também descobriram que existia o sangue AB. Então, esses antígenos, né, antígenos A, antígeno B e antígeno O, eles são os antígenos que fazem parte do sistema BO e que vão dar origem aos grupos sanguíneos A, B, O e AB. De onde vêm, né, então, esses antígenos A, B e O? Esses antígenos A, B e O, eles são formados ali na superfície das hemácias por ação de algumas enzimas. Então, eles vão ficar na parte externa das hemácias e eles se formam por ação de algumas enzimas. Ok, então sabemos que existe o antígeno A, o antígeno B e o antígeno O e que eles vão ser produzidos ali pela ação de algumas enzimas. Mas então, professora, por que existem alguns indivíduos que têm sangue A, tipo B, tipo O e tipo AB? Porque, pessoal, o tipo de enzima que vai induzir a formação do antígeno A na superfície da hemácia é uma. O tipo de enzima que vai fazer a formação do antígeno B na superfície
das hemácias é outra. E o que forma ali o antígeno H, ali, que é o antígeno O, é outra. E essas enzimas, a expressão aí, a presença, né, dessas enzimas, ela é determinada pelos genes que cada um de nós tem, tá? Então, por isso que irão existir aí indivíduos com tipos sanguíneos diferentes, tá? E aí, cada indivíduo vai ter, né, o gene que vai estar relacionado com a enzima que produz cada um dos antígenos, né? Então, vai ter o indivíduo que tem lá a ação da enzima que produz o antígeno A, vai ter o indivíduo que tem a enzima que produz o antígeno B, vai ter o indivíduo que vai ter a ação das duas enzimas, tendo o sangue AB, e vai ter os indivíduos que têm o sangue O, que não vão ter a ação das enzimas que codificam os antígenos A e B. Então, começando, pessoal, pelo antígeno H. O antígeno H é esse aqui, ó. Essa estrutura aqui na superfície das hemácias que vocês estão vendo. Obviamente, ele é bem menor, né? Mas eu deixei ele aqui maior para vocês poderem observar a estrutura. Esse antígeno H é o antígeno que os indivíduos que têm o sangue do tipo O possuem, né? Esse antígeno H, ele é produzido por ação dessa enzima aqui, que é a alfa-2L-fucosiltransferase, tá? Esse antígeno H, ele vai existir desta forma aqui nos indivíduos, então, que têm o sangue do tipo O. E o que é importante a gente saber sobre esse antígeno H? Nos indivíduos do sangue tipo O, ele existe apenas essa estrutura aqui, que é a característica do antígeno H. Nos indivíduos que têm o sangue, que possuem o antígeno B, na superfície das suas hemácias, o que acontece? A enzima que codifica, que faz a produção desse antígeno B, o que ela faz? Ela agrega, né, a essa estrutura primária aqui, que seria o antígeno H, uma galactose mais um açúcar. E aí, essa estrutura que nos indivíduos que são sangue O forma o antígeno H, com a adição da galactose se transforma no antígeno B. E os indivíduos que têm o tipo sanguíneo do tipo A, eles possuem o antígeno A na sua superfície, né? E esse antígeno A, ele surge pela adição nessa estrutura primária aqui que seria, né, o antígeno H, se a pessoa não tivesse essa enzima alfa-3 N-acetilgalactosaminiltransferase, que adiciona uma galactosamina aqui, a N-acetilgalactosamina, a essa estrutura primária do antígeno H. Então, pessoal, quem tem o tipo sanguíneo do tipo A tem essa enzima aqui que vai fazer a formação do antígeno A na superfície das hemácias. Quem tem o sangue do tipo B vai ter a enzima que forma o antígeno B na superfície de suas hemácias. Quem tem o sangue AB vai ter as duas enzimas, né? Porque vai ter tanto o antígeno A quanto o antígeno B na superfície das hemácias. E quem tem o sangue do tipo O tem apenas esse antígeno aqui, que é o antígeno H na superfície de suas hemácias. Por quê? Ele não tem as outras enzimas que poderiam estar adicionando algum açúcar ali a essa estrutura primária, transformando esse antígeno ou no A ou no B. Sendo assim, nós temos os grupos sanguíneos A, né, caracterizado pela presença do antígeno A em sua superfície, o sangue do tipo B, caracterizado pela presença do antígeno B em sua superfície, e o tipo sanguíneo AB, que vai ter tanto o antígeno A quanto o antígeno B em sua superfície. E o tipo sanguíneo O, que tem só aquela estrutura primáriazinha ali, que se chama antígeno H. Ok, visto que existem diferentes grupos sanguíneos, eis a pergunta: por que é importante conhecer esses tipos sanguíneos? Principalmente porque diferentes, né, a mistura aí de diferentes tipos sanguíneos
tipos sanguíneos que não são compatíveis, né, podem gerar as chamadas reações transfusionais no momento em que é transfundido um sangue de um indivíduo para o outro. Por que acontecem essas reações transfusionais? Porque, pessoal, o indivíduo que tem um determinado tipo de antígeno em sua superfície, ele produz naturalmente anticorpos contra os outros antígenos do sistema ABO, contra aqueles outros antígenos que ele não possui. Esses anticorpos naturalmente produzidos são anticorpos da classe IgM. Então, por exemplo, o indivíduo que tem o sangue do tipo A, já que ele tem o antígeno A e não tem o antígeno B, ele produz naturalmente, ele tem no seu corpo, no seu sangue ali circulante, anticorpos anti o antígeno B. Os indivíduos que têm o tipo sanguíneo do tipo B naturalmente produzem anticorpos anti-antígeno A. Os indivíduos que têm o sangue do tipo AB não produzem nenhum tipo de anticorpo, porque eles têm os dois tipos de antígenos. E os indivíduos que têm o sangue grupo do tipo O, como eles não têm nem o antígeno A e nem o antígeno B, eles produzem naturalmente anticorpos contra o antígeno A e contra o antígeno B. E aí, esses anticorpos contra os antígenos diferentes, a presença do anti-A ou do anti-B, é o que impede que se faça a transfusão sanguínea de diferentes tipos sanguíneos aí entre os indivíduos, né? De tipos sanguíneos que são incompatíveis com o sangue daquele indivíduo, né? Porque se eu fizer uma transfusão colocando um sangue do tipo B no indivíduo que tem o sangue A, ele vai fazer reação contra essas hemácias do doador, porque ele tem anticorpo contra o antígeno B. O mesmo vale para o contrário, né? Se eu transfundir um sangue A no indivíduo B, como ele tem anticorpo anti-A, ele vai rejeitar esse sangue, né? Porque ele vai ter o anticorpo contra. E o mesmo vale para o grupo O, né? Que se receber doação de qualquer outro grupo que não seja O, ele vai reagir contra as hemácias do doador. Além dos antígenos do sistema ABO, quando a gente fala de tipos sanguíneos, a gente tem que conhecer também os antígenos ali que fazem parte do sistema RH, né? Alguns dos antígenos aí que fazem parte do sistema RH. Esse sistema RH, ele foi descoberto posteriormente, né, ao sistema ABO. Primeiro, descobriu-se, né, então, que existia os tipos sanguíneos A, B, O e AB, mas aí, mesmo fazendo outros experimentos, mesmo cruzando o sangue de pessoas que eram ali de tipos sanguíneos iguais, percebeu-se que ainda havia rejeições, né? E aí, aquele mesmo pesquisador lá, ele então foi fazendo vários estudos ali, estudos inclusive em animais, né, cruzando o tipo sanguíneo do macaco inoculando sangue de macaco rhesus em coelho, fazendo vários experimentos ali com animais, eles descobriram então que existia um outro sistema aí de antígenos nas superfícies das hemácias, que era o sistema RH. E ele recebeu esse nome, RH, em alusão aí ao macaco rhesus, né, que era a espécie de macaco utilizada nos experimentos deles. Dentro desse grupo de antígenos que fazem parte do sistema RH, existem até o momento identificados 49 diferentes antígenos, né? E um importante aí dentro desses antígenos do sistema RH é justamente o antígeno D, né? Que é esse antígeno RHD aqui, que determina o sangue do indivíduo como sendo fator positivo ou negativo. Então, os indivíduos que têm sangue
descrito como fator positivo, eles contêm o antígeno RHD na superfície de suas hemácias, enquanto os indivíduos que são considerados RH negativos, eles não têm esse antígeno RHD ali na superfície de suas hemácias, por isso que eles são chamados de negativos, né? Fator RH negativo. De maneira semelhante aos antígenos do sistema BO, a expressão dos antígenos do sistema RH também dependem de fatores genéticos, né? Então, os indivíduos que têm o RHD positivo, eles possuem os genes RHD e RHCE, que estão envolvidos aí na geração desse antígeno D. E os indivíduos que são RH negativos apresentam somente o gene RHCE. E aí existem variações aí desse antígeno D, tá? Ali moleculares desse antígeno D, de acordo com os genes que eles possuem, né? Nos indivíduos que são positivos. Ao contrário do que acontece no sistema BO, os indivíduos que são RH negativos, eles não produzem naturalmente anticorpos contra o antígeno D. Eles vão apenas produzir esses anticorpos contra o antígeno D após um contato com um sangue que seja RH positivo, né? Então, por exemplo, em um contato prévio, um primeiro contato com um sangue, se o indivíduo que tem o sangue RH negativo receber hemácias RH positivos, em um primeiro momento, a partir desse primeiro contato, a partir desse primeiro contato, é que eles passarão a produzir anticorpos contra o antígeno D, né? Esses anticorpos anti-antígeno D não estão naturalmente já presentes nos indivíduos RH negativo. É preciso que haja a exposição desse indivíduo, né? Desse indivíduo RH negativo a uma hemácia RH positiva. E o resultado, né, então, dessa produção aí, dessa sensibilização do indivíduo RH negativo com hemácias positivas e a subsequente produção de anticorpos anti-D, resultam aí em condições indesejáveis, né? Como as reações transfusionais e uma doença chamada de doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Para evitar, né, as reações transfusionais, é importantíssimo identificar corretamente o fator RH do sangue dos envolvidos, né? Tanto do doador quanto do receptor. E aí é importante vocês saberem que existem aí algumas variaçõezinhas, né, na expressão desse antígeno D na superfície das hemácias, né? Dessa expressão nos indivíduos que são RH positivos, né? Então, existem os indivíduos que têm a expressão normal do antígeno D na superfície de suas hemácias e que claramente na tipagem sanguínea vão se mostrar RH positivos, né? Existem os indivíduos RH negativos, né? Que vão se mostrar negativos e que são negativos, verdadeiramente negativos. E existem indivíduos que são considerados RH positivos, mas que possuem ou uma baixa expressão, eles têm o antígeno D na superfície de suas hemácias, porém em menor quantidade do que seria o normal, né? E esses indivíduos são chamados de fracos, tá? E existem também indivíduos que são chamados de parcial, que vão possuir aí epítopos, né, regiões antigênicas um pouquinho variáveis desse antígeno D. Falando especificamente do D fraco, é importantíssimo, portanto, nos indivíduos que se mostram num primeiro momento negativos na tipagem sanguínea, fazer a confirmação do D fraco, né? Fazer a pesquisa de D fraco, que é uma contraprova aí para confirmar realmente se aquele indivíduo é negativo ou se ele é fracamente positivo, né? Na tipagem sanguínea, demonstrando que ele, no caso, é um D fraco, ou seja, ele é um indivíduo RH positivo, né?
mas que na prova de tipagem sanguínea reage fracamente, na prova convencional, né? E aí isso fica demonstrado que ele é D fraco especificamente pela prova da pesquisa de D fraco. Existe uma outra condição aí bem importante relacionada com a incompatibilidade aí entre fator RH, que é a doença hemolítica do recém-nascido, ou também chamada de eritroblastose fetal. Essa doença, ela surge em mulheres que têm RH, sangue, fator RH negativo e que acabam por gerar uma criança RH positiva, né? E isso na primeira gestação. E aí, a partir dessa primeira gestação de um filho RH positivo, essa mulher torna-se sensibilizada e produz os anticorpos anti-RH, né? E aí, numa segunda gestação de um bebê RH positivo, podem acontecer algumas consequências, né? Vou voltar a explicar aqui melhor sobre a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Então, vamos lá. Temos aqui uma mulher que tem o seu sangue fator RH negativo, né? Ou seja, ela não tem o antígeno D na superfície de suas hemácias. Essa mulher, em uma primeira gravidez, ela gerou ali uma criança que tem o seu tipo sanguíneo RH, que tem o fator RH positivo, ou seja, que possui o antígeno D na superfície de suas hemácias. Na primeira gestação, como a mulher, lembram que o indivíduo RH negativo ele não é naturalmente sensibilizado contra o antígeno D. Então, na primeira gestação está tudo bem, porque ela não possui anticorpos contra o antígeno D ainda. Mas o que acontece? No momento lá do parto, ocorre que essa mulher acaba entrando em contato, né? As hemácias ali do recém-nascido acabam passando ali, né, via ali placenta, ali cordão umbilical, via o cordão umbilical ali, acabam passando para a mãe, né? A mãe acaba entrando em contato com essas hemácias positivas e aí sim ela vai passar a produzir anticorpos anti-D, né? Ela estará sensibilizada. E aí, numa segunda gestação, como ela já possui os anticorpos anti-RH, ela gestar uma criança que seja RH positiva, o que vai acontecer? Esses anticorpos que ela já possui aí, né, em virtude da primeira gestação, irão reconhecer, né, as hemácias desse feto, né, e podem induzir a reação, né, de reconhecimento desses anticorpos às hemácias do feto, podem induzir o aborto. Se não induzirem o aborto, podem induzir uma intensa destruição das hemácias do feto. Isso resulta na anemia hemolítica do recém-nascido, resulta também em excesso de bilirrubina, né? O feto ali, o RN, né? Já vai nascer com icterícia, né? E aí esse excesso de bilirrubina aí pode também formar agregados lá na base, no núcleo da base do cérebro do RN, né? E causar um distúrbio aí chamado de quinictéricos, né? Que é uma doença relacionada ao depósito de bilirrubina nos núcleos da base do cérebro, né? E aí esse quinictéricos, ele pode induzir retardo mental, surdez, dificuldade de desenvolvimento cerebral, várias consequências para o RN. É possível prevenir a eritroblastose fetal? Sim, pessoal. É possível prevenir a eritroblastose fetal. Como?
administrando na mãe, ali logo após o parto, né, do primeiro filho RH positivo, administrando ali um composto ali formado por imunoglobulinas anti-D, imunoglobulinas anti o anticorpo D, 72 horas após o contato, né, após o parto do primeiro filho, né? Ou seja, a Matergan, né, tem vários nomes aí, é uma espécie de vacina, não é bem uma vacina, mas é uma administração especificamente de anticorpos, anti-anticorpo produzido pela mãe, né? Então, eles vão ser anticorpos aí que vão estar degradando os possíveis anticorpos anti-D que a mãe produza contra o fator D ali que ela entrou em contato com o sangue do RN. Como é possível, pessoal, identificar aí essa anemia hemolítica do recém-nascido e como é possível identificar se a mãe chegou a produzir esses anticorpos anti-RH? Fazendo um teste chamado de teste de Cumbis, né? Existem duas modalidades desse teste, o teste de Cumbis indireto e o teste de Cumbis direto, né? No teste de Cumbis indireto, a gente pesquisa a presença do anticorpo anti-RH na superfície das hemácias. Então, você pode pegar, por exemplo, o sangue do RN, né? E verificar se esse RN está sofrendo da anemia hemolítica do recém-nascido, né? Se ele tem na superfície das hemácias dele o anticorpo anti-RH degradando ali suas hemácias. E é possível fazer também o teste de Cumbis indireto, né? Para pesquisar, por exemplo, se a mãe produziu o anticorpo anti-RH, né? Então aí é feita a pesquisa a partir do soro da mãe, faz esse teste de Cumbis a partir do soro da mãe para verificar se ela produziu esse anticorpo anti-RH. Existem também, pessoal, vários outros antígenos eritrocitários, tá? Que são bem pesquisados aí quando o indivíduo precisa fazer transfusões sanguíneas, né? Então, são testados todos esses antígenos eritrocitários, assim como quando o indivíduo doa sangue lá no banco de sangue, também a bolsa é testada, né, para todos esses outros antígenos eritrocitários importantes, né, como antígeno Lewis, Kell, Duff, Kidd, Luthernan, por exemplo, tá? Então, existem, além dos antígenos do sistema BO, do antígeno RH, vários outros antígenos de superfície eritrocitárias aí que podem causar reações transfusionais. Aqui eu coloquei uma tabelinha da compatibilidade sanguínea. Então, mostrando aí quem doa para quem, né? Que tipo de sanguíneo pode doar para outro e de quem ele pode receber. Então, aqui, o tipo sanguíneo O negativo, ele é o chamado doador universal. Ele pode doar para todos os outros tipos sanguíneos, porque ele não tem nem o antígeno RH, né, nem o fator RH, e nem o antígeno A e nem o antígeno B na superfície de suas hemácias. Portanto, ele vai ser tolerado por todos os outros tipos sanguíneos. Porém, como ele não tem nenhum antígeno em sua superfície, ele produz anticorpos contra todos os antígenos, né? Contra o antígeno A, B e o RH. Então, por isso, ele só pode receber transfusões do O negativo, que é igualzinho a ele. O tipo sanguíneo O positivo, ele pode doar para todos os tipos sanguíneos que sejam fator RH positivo, né? Porque ele vai ter o fator RH em sua superfície, né? Embora ele não tenha o antígeno A nem o B, ele tem o RH em sua superfície. E ele recebe, portanto, somente do O negativo, que não tem nenhum antígeno, e do O positivo.
O tipo sanguíneo A vai doar para A negativo, né? Vai doar para o A negativo e A positivo, para o AB negativo e para o AB positivo. Ele só não vai doar para O e para B, né? E ele recebe de O negativo e de A negativo. O tipo sanguíneo A positivo doa para A positivo e AB positivo e recebe de O negativo, O positivo, A positivo e A negativo. O tipo B doa para B negativo, doa para B negativo, B positivo, AB negativo e AB positivo, mas só recebe de O negativo e B negativo. B positivo doa para B positivo, AB positivo e recebe de O negativo, O positivo, B positivo e B negativo. O sangue AB negativo doa apenas para o AB negativo e AB positivo, né? Uma vez que ele tem tanto o antígeno A quanto o antígeno B. E recebe de todos os outros tipos sanguíneos que sejam fator RH negativo. E o AB positivo, que é o chamado receptor universal, doa apenas para AB positivo, já que ele tem todos os antígenos em sua superfície, mas recebe de todos, né? Justamente porque ele tem todos os antígenos em sua superfície. Na próxima aula, nós iremos falar sobre a tipagem sanguínea, né? Então, como identificar aí laboratorialmente os tipos sanguíneos, né? Que é justamente o tema da nossa aula prática. Então, um abraço e até a nossa próxima aula.